Agora tá valendo! Boa tarde pra você, tudo certo por aí? Seguinte, nesta terça-feira teve Copa do Brasil e time catarinense em campo. E hoje tem a mega rodada da Copa do Brasil de novo, que continua, terá 2 times aqui do estado na disputa para tentar passar de fase. Então, vem com a gente porque nós vamos te contar tudo agora em cada detalhe. Vem! Primeira fase da Copa do Brasil. Mesmo com o apoio da torcida com o Gigantão das Avenidas lotado, o Marcílio Dias não conseguiu superar o Vasco e se despediu da Copa do Brasil. Também pela Copa do Brasil, Criciúma e Brusque entram em campo fora de casa nesta quarta-feira. Em partida atrasada, Avaí e Barra se enfrentam hoje pela 8ª rodada do estadual. E o Ministério Público Estadual e a Federação Catarinense de Futebol anunciaram medidas para aumentar a segurança nos estádios catarinenses. A decisão veio após casos de violência em jogos do Campeonato Estadual. Entre as medidas está a adoção de torcida única nos clássicos entre Avaí e Figueirense. Domingo, 18 de fevereiro de 2024. Figueirense e Avaí se enfrentam pelo Campeonato Catarinense. Dentro e fora do estádio, uma briga generalizada envolvendo torcedores de duas organizadas. Nesta terça-feira, o Ministério Público de Santa Catarina anunciou a punição para as duas torcidas. Nos próximos 5 meses, a Mancha Azul e a Gaviões Alvinegros estão proibidas de frequentar os estádios de futebol. Além disso, os clássicos envolvendo a dupla da capital serão de torcida única. Nós pretendemos, com esse tipo de medida, evitar a onda crescente de criminalidade que tem acontecido e a incitação à violência nos jogos de futebol. O Ministério Público vem trabalhando com a Federação, com a Polícia Militar, no sentido de conseguir proceder ao reconhecimento facial dessas pessoas. Todos aqueles que entrem no estádio vão ter a sua leitura e aí a gente vai saber que as pessoas que estão entrando e havendo necessidade, proibir determinadas pessoas de adentrar aos estádios. Além das duas organizadas, uma torcida do Brusque também foi punida, com a proibição de frequentar os estádios nos próximos 3 meses. A Federação Catarinense de Futebol acatou a recomendação do MPSC a fim de evitar novos confrontos envolvendo torcedores. Nós não imaginávamos chegar nesse ponto, nós debatemos com a Polícia Militar, debatemos com o Ministério Público, buscamos alternativas para não chegar nesse estágio, mas infelizmente com dados técnicos, mostrando em vídeos e o avanço da violência dos últimos clássicos, chegamos ao ponto de ter que acatar. E hoje tem Campeonato Catarinense. Avaí e Barra entram em campo logo mais. Essa é a partida atrasada da 8ª rodada. O Avaí tem o mando de campo, mas vai jogar em Balneário Camboriú, enquanto o gramado da ressacada não está pronto. O Leão da Ilha recebe o Barra hoje às 7 horas da noite no Estádio das Nações, no norte do estado. Avaí e Barra entram em campo hoje, como você acabou de ver, com a mesma missão, foco na classificação. Avaí e Barra se enfrentam hoje e aparecem coladinho na tabela. Mesmo número de pontos. O time de Balneário Camboriú só leva vantagem no saldo de gols. Por isso a partida de hoje à noite promete ser boa. A gente vai fazer 2 jogos, buscar uma classificação aí, para quem sabe a gente conseguir coisas grandes ainda. Eu acredito que vai ser um jogo de extrema dificuldade. A gente tem se preparado bastante para que possamos conquistar a vitória. O Avaí vive momento de oscilação no Campeonato Catarinense. Vem da vitória no Clássico, mas na última rodada foi derrotado pelo Brusque. Por isso esse jogo, que é válido pela 8ª rodada do estadual, é a chance do Leão se recuperar e trazer de volta a confiança. Com certeza a gente conta com a presença deles, a gente sabe que tem a questão da distância, mas eles sabem o quanto é importante esse apoio para que a gente possa juntos conquistar os objetivos. Um triunfo faz o time azurra subir posições e ir lá para 3º colocado. E aí chega na última rodada da primeira fase mais tranquila e dependendo só dele para garantir o mando de campo na fase de mata-mata. Aquele típico jogo de 6 pontos, vencer eles e passar eles na tabela, que a gente sabe o quanto é importante poder decidir esses jogos em casa. Só que do outro lado, o Barra tem esses mesmos objetivos. O Pescador vive ótima fase. A vitória sobre o Inter de Lages na 10ª rodada por 2-0 no último domingo fez o Barra superar a campanha do ano passado. E essa será a melhor da história do clube, mesmo ainda faltando 2 jogos para acabar essa primeira fase. Temos 2 confrontos difíceis para a gente tentar pontuar aí nesses 2 e buscar essa classificação, direcionar a Série D.
porque para o clube ela é muito importante. Para o confronto de hoje à noite, Eduardo Barroca vai ganhar reforço. Pedrinho, o artilheiro da equipe, volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão na última rodada. Por outro lado, o atacante Igor é quem cumpre suspensão nessa rodada e fica de fora. O técnico Eduardo Souza também tem desfalque. Ricardo Luiz, que estava ganhando espaço no time titular, foi para o departamento médico e não joga. A bola rola hoje às 7 horas da noite no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú. De volta com o Jogo Aberto SC, todos os olhos voltados à milionária Copa do Brasil. E hoje tem mega rodada dos catarinenses. Criciúma e Brusque jogam fora de casa em busca da classificação à próxima fase. Antes de embarcar rumo ao estado de Roraima, no norte do país, terra do adversário do quadricolor na Copa do Brasil, o Brusque treinou no Campo do Olaria. Para a próxima fase da competição, o time comandado por Luizinho Lopes está de olho no Grêmio Atlético Sampaio. Para passar, o time do Vale precisa apenas de um empate. E o elenco sabe muito bem que vai ser chumbo grosso. Todo mundo sabe que Copa do Brasil é assim, mas tenho certeza que o nosso grupo está preparado para chegar lá e fazer um bom jogo. A gente sabe da importância desse jogo para o nosso calendário e para o Brusque. Vamos estar prontos, estamos focados e descansar bem antes do jogo para chegar no jogo e cada um dar o seu melhor ali para a gente voltar com a classificação. Grêmio Atlético Sampaio e Brusque se enfrentam às 8h30 da noite no estádio Canarinho, em Boa Vista, no estado de Roraima. Antes de falar sobre o confronto entre Operário de Várzea Grande e Criciúma, vale lembrar, o Tigre já levantou esse caneco em 1991. O adversário na época era o Grêmio de Porto Alegre. O 0-0 no jogo da volta no Heriberto Wilson deu ao time carvoeiro o maior título da história do clube. É um título inédito, que saiu dos pés, é bem verdade, mas também do coração do Criciúma. Final de jogo! Acaba o jogo, Criciúma campeão! Criciúma na Copa Libertadores da América! É Santa Catarina na Libertadores da América! É Santa Catarina na Libertadores da América! É o Criciúma campeão da Copa do Brasil! 33 anos depois do feito histórico, o Criciúma vai mais uma vez atrás de trilhar um caminho rumo à classificação para a próxima fase. Melhor colocado no ranking da CBF entre os times catarinenses, a equipe comandada por Cláudio Tencati joga pelo empate na Arena Pantanal. A gente sabe que nesse jogo acontece de tudo, então a atenção é redobrada, né, para esse tipo de jogo. É um jogo fora de casa, a gente sabe das circunstâncias aqui que a gente vai encontrar, de clima, né, de adversário. O adversário também vem muito empolgado para poder conquistar a vaga deles, então todo cuidado é pouco. Nossa equipe está bem atenta aí, estudando bastante, né, a equipe adversária, e a gente espera fazer um grande jogo e conseguir essa classificação. Em busca de se classificar pela primeira vez para a próxima fase, o Operário Várzea Grandense chega para esse confronto após a classificação às quartas de final do Mato Grossense e precisa de uma vitória simples para avançar de fase. Operário e Criciúma entram em campo às 9h30 da noite na Arena Pantanal. Marcílio Dias estreou na Copa do Brasil, mas o time do Vale não conseguiu segurar o favorito, Vasco. Uma noite com casa cheia, ingressos esgotados no Gigantão das Avenidas e com a torcida confiante. A ansiedade está batendo, mas o Marcílio vai levar, né? 2-1 e é fé. Assim, o nível de confiança está extremamente excelente. Vai ser 1-0, povo! 1-0, povo! Vai dar Vasco, tá? Vai dar 3-1 pro Vasco, é Vasco, vai dar Vasco. Dando aquele jeitinho pra não ficar de fora e ver esse jogaço. Tenta improvisar aqui pra ver o jogo aqui. Tá confiante pro partidão? Tá, vai dar um 2-1 Marcílio aí. Afinal, era a Copa do Brasil e não era qualquer jogo. Foi a primeira vez que o Marcílio Dias enfrentou o Vasco. E pro marinheiro, era vencer ou vencer. Por isso, manteve uma postura de pressão no início do jogo. Todo mundo me falou que ia ser um jogo muito traiçoeiro e difícil. O Vasco sabia que tinha que ficar atento e não podia se contentar só com o empate. Aos poucos, a equipe carioca foi se encontrando. E se Payet não estava comandando o meio-campo, o time carioca apostou nas jogadas pelas pontas. E foi justamente assim que saiu o primeiro gol. Rossi achou o Verratti, que abriu o placar e correu para o abraço.
Apesar do gol tomado, o Marcílio Dias não sentiu. O time de Itajaí continuou incomodando até que foi recompensado. Ayrton levantou a bola na área e Zé Eduardo apareceu no lugar certo, na hora certa e deixou tudo igual. Trouxe o Cílio de volta para o jogo. Esse resultado ainda dava vaga ao Vasco e essa vantagem poderia ter sido maior. E também diminuído. Mas o Vasco marcou antes de ir para o intervalo. Aos 40 minutos, Adson pegou o rebote e colocou o time carioca à frente do placar mais uma vez. A saída de bola, nós anulamos o Vasco no primeiro tempo, conseguimos ter todas as situações dominantes. E o gol, os 2 gols que nós levamos, o primeiro foi de uma bola onde nós perdemos no cabeceio e nós tínhamos que ter limitado o Rossi na maneira que ele foi ali na área. Para mim é erro individual, não poderíamos ter deixado cruzar da maneira que foi. Atrás do placar, o Marcílio Dias não teve... Precisava da virada na segunda etapa e foi pressão total para cima do Vasco. Só que aí entrou em cena o técnico Ramon Dias. Ele fez substituição, tirou Rossi e colocou o David. E foi dele o terceiro gol do Cruz Maltino. Galdames deu um passe certeiro, aí o atacante livre de marcação não desperdiçou. Fez o terceiro para o Vasco para dar aquela sensação de alívio para o torcedor e liquidar de vez a partida. O terceiro gol eu fiquei muito chateado da maneira que nós tomamos, mas ali já tinha ganho, o Vasco já tinha ganho o jogo naquele 3-1 ali. O Marinheiro, que precisava da reação, não levou mais tanto perigo, perdeu forças. E o Vasco controlou bem o final do jogo e a partida terminou em Marcílio 1, Vasco 3. Primeiro triste por ter perdido um jogo, mas muito feliz pela realmente atuação e entrega dos atletas. Agora o Marcílio Dias foca suas atenções para o Campeonato Catarinense e o Marinheiro vai confiante para a fase do mata-mata. Vai muito, viu? Muito confiante. Então a nossa cabeça está muito forte para a conquista da vaga da Série D, que eu acho que ela está próxima, e agora nos deu uma oportunidade muito grande de entender que nós vamos tentar trazer os jogos decisivos para nossa casa. Então o Marcílio vem forte para a final. Marcílio se foi, mas ainda temos Brusque e Criciúma. Espero falar de vitória amanhã, né? Então, te espero amanhã, 12h30. A Graziane e o Bieli tá chegando agora com o SC Acontece. Até amanhã. Tchau.